A situação é preocupante. Os casos não param de aumentar. Ainda não existe vacina, mas há um remédio: a prevenção. Evite aglomeração. Se tiver que sair de casa, previna-se. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Prefeitura de Joinville. O quadro Direitos do Consumidor de hoje vai mostrar o caso de 2 vizinhos. Eles compraram e pagaram vidros para colocar, cada um na sua casa, mas isso foi há mais de 1 ano e ainda não receberam, não foi concluído. Eles não têm o comprovante de compra, confiaram no vendedor, no prestador de serviço. O vidraceiro até instalou algumas peças, mas uma das casas ainda está sem portas e janelas. Imagine você, veja na reportagem. Foi em fevereiro do ano passado que a Gisele fechou o orçamento para o serviço de vidraçaria. Na lista, a colocação em vários cômodos, janelas, 2 boxes de banheiro, portas de entrada, valor em torno de R$9 mil. Mais de 1 ano depois Nós pagamos a porta de correio ali, que no caso tranca a casa, para dar segurança para casa. E meu marido teve que enjambrar, fazer uma enjambraceira aí para poder fechar, para poder ter mais segurança na casa, A Gisele e o marido contrataram porque viram o serviço sendo feito na casa do vizinho, o Wanderson. Ele também acreditava na garantia de entrega do prestador vidraceiro, o Adilson. Mas ali, o que tinha começado tão bem, não terminou. Janelas e portas colocadas, mas a sacada, nada. Ano passado, mês de fevereiro, estava construindo. Quando chegou na fase de acabamento da minha casa, daí eu contratei o serviço do Adilson. E eu percebi que tinha algo de errado quando ele tratava de vir ali em casa, marcava o dia e não comparecia. Aí eu comecei a ver que tinha algo de errado, O Wanderson e a Gisele possuem apenas conversas pelo WhatsApp e o pagamento pelo cartão de crédito como comprovantes. Todas as parcelas pagas. Mesmo assim, eles falaram que nunca tinham imaginado na má-fé do prestador, porque ele sempre respondeu às mensagens e sempre prometeu concluir, segundo eles. Ele mandou mensagem antes de ontem, semana passada, semana retrasada. Estou dizendo que vai vir amanhã e não aparece. Há alguns dias, a Gisele contou pra gente que o Adilson entrou em contato e levou até o local essas peças, mas até agora não voltou. Já na casa do Wanderson, até agora nada. A sacada continua sem os vidros e sem qualquer previsão de terminar. Por telefone, o prestador de serviço, Adilson, disse que teve dificuldades, mas os 2 casos serão resolvidos. Bom, sempre tem os 2 lados, Você viu aí no finalzinho da matéria. E uma boa notícia para complementar, viu? O vidraceiro, ele esteve na casa da família ontem, levou mais aí do material e se comprometeu em instalar o box no período da tarde agora. Já na casa do Wanderson, a situação é a mesma. A sacada continua sem o vidro. E Gisele, Wanderson, a gente quer poder mostrar que o serviço foi concluído, viu? Então, acompanhe, pode até registrar e mandar aqui pra gente entrar em contato com a nossa produção. E agora o promotor Henrique da Rosa, Ciesemer, é quem está aqui com a gente hoje para responder as perguntas que vocês aí enviaram pelo WhatsApp, conforme a gente fez o convite há pouco, Só que a gente começa, doutor Henrique, questionando um pouco sobre o fato, da reportagem agora ali e os consumidores que fizeram a compra, não ter o comprovante de pagamento. Como comprovar a negociação se não tem uma nota fiscal? No caso deles, eles tinham ali o comprovante de cartão de crédito e conversas pelo WhatsApp. Já servem? Boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo bem? Bem. Bom, esse é um caso muito tradicional em relação aos consumidores e o Código de Defesa do Consumidor ele parte de um princípio que a gente chama de princípio da boa-fé objetiva. Então, todos os documentos capazes de comprovar essa negociação entre o fornecedor de serviço e o consumidor são válidas para fazer prova da situação. Conversa de WhatsApp vale, comprovante de depósito bancário vale, aquele recibo eletrônico que se gera no aplicativo do banco também vale para comprovar a negociação, inclusive a prova testemunhal. Também, doutor Henrique? Também. Bom, a gente então agora vai às perguntas de quem mandou aí pelo WhatsApp pra gente. Primeiro é do Robson, ele disse que comprou um carro novo, zerinho, só que estava consumindo muito óleo.
A concessionária, segundo ele, fez a troca de peça e depois do motor todo. E mesmo assim, segundo o Robson, o problema continua. Eles já faz um ano que está tentando resolver e agora querem consertar novamente. A pergunta dele é se ele pode exigir a troca do carro um ano depois. Ô Robson, boa tarde. Então, em tese, eu digo em tese porque isso depende se tu observasses os prazos que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Mas em tese é possível exigir um carro novo, né? Mas se tu realmente obedecer os prazos do Código de Defesa do Consumidor e verificar, eventualmente, se esse problema que tu estás experimentando é aquilo que se chama de vício aparente, que é aquele vício que tu constata, aquele problema que tu constatas facilmente, ou vício oculto, que é aquele vício de difícil constatação, aquele vício que ele vai aparecendo com o tempo, é um pouquinho cada dia e tu só nota quando o problema acontece. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece alguns prazos, né, que tu deverias ter observado, e se tu observasse esses prazos, tu pode rever o teu direito. Se não, ainda assim tu podes ingressar via a reclamação administrativa no PROCON ou mesmo perante o Poder Judiciário e aí discutir a causa. Tá aí, boas indicações para o Robson. Agora tem pergunta do Nilson, ele comprou um jogo de cozinha, doutor Henrique. E aí ele disse que custou R$ 2.900 e não recebeu. A loja entrou em recuperação judicial. Pode ser comum também agora, né? Comum. Como fazer? Ô Nilson, esse é um caso um pouquinho mais complicado, porque a recuperação judicial ela meio que congela os ativos da loja para verificar ali pagamento de débitos e credores, tá? Então é um caso um pouquinho mais complicado. A dica que eu te dou é verificar com um advogado a possibilidade de fazer alguma negociação, que é um valor, tendo em vista uma recuperação judicial, R$ 2.900, ele é um valor relativamente pequeno em relação a uma recuperação judicial. Então, dentro desse processo da recuperação judicial, você pode tentar fazer alguma negociação. Aí, claro, tudo ali em conversa com o advogado e perante o juiz, né? Nesse caso, quando entra, né, nessa recuperação judicial, o melhor caminho é o que conseguir entrar em acordo, até para não... mas eu quero X, e o que tentar já está valendo para não ficar sem nada, doutor Henrique? Exato. Um acordo que às vezes não contempla exatamente aquilo que tu desejas, ele pode ser melhor do que tu correres o risco de ficar sem nada ou, eventualmente, receber daqui a tantos anos, porque existe um degrau, né, de dívidas a serem saldadas, né? Tem dívida trabalhista, tem dívida fiscal, tem dívidas com credores, né? E aí, por último, vão vir essas outras dívidas que dentro do processo de recuperação judicial acabam ficando lá no último escalão. Então, por isso que a negociação ela acaba sendo um caminho mais rápido.